O futebol é surpreendente, claro. Esse é o fascínio do esporte. Mas existem coisas dentro dele que dificilmente saem do enredo. E a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo é um desses duelos. A gente consegue racionalizar as emoções. De um lado, um time atuando mais nos bastidores que em campo. E do outro, um time que pega todo mundo e parece que coloca no campo para que a coisa aconteça ali. Sampaoli perdeu já há algum tempo o elenco. E o elenco perdeu a diretoria, porque ela não se posicionou diante de resultados e situações vexatórias. E essa diretoria perdeu os torcedores. Consequentemente, quem perde é o clube, porque seus representantes perdem o principal, que é o que a gente sempre fala aqui: espírito esportivo. A impressão que dá é que em campo os jogadores tiram o pé da bola, porque a gente tem essa cultura de que para que as coisas aconteçam, a gente precisa ir no fundo do poço. Só que existe uma estratégia aí para que você vá a esse fundo do poço em momentos específicos, para que você não perca a temporada, você não perca os seus objetivos. Mas o Flamengo esse ano não se preocupou muito com esse tempo hábil para conseguir reverter as situações. E a gente chega aí no fim de uma temporada, várias oportunidades de ser campeão, mas não ser em nenhuma delas. Gabriel, Gabigol, Gabi, o termômetro rubro-negro em campo cansou de dar sinais disso. Quando acaba uma competição, não se importa de, na entrevista, dizer: colhemos o que plantamos em uma temporada em que plantamos pouco. Como que alguém atesta o seu desempenho assim tranquilamente? Um ano de 5 vices para o torcedor mexe tanto, embora inversamente proporcional, a um ano de vários títulos. Imagina de forma literal. Um agricultor chega para o seu patrão e fala: ó, nossa safra tá ruim porque quando eu fui plantar, eu plantei pouco esse ano. Pensando assim, tem noção da dependência de uma produção dentro de um desempenho de um empregado? Eu tô falando do Gabigol porque ele deu essa entrevista e eu estou usando ela como exemplo. Mas também porque o Gabriel é aquele cara que se coloca à frente da torcida, coloca à disposição para ser o porta-voz e o protagonista. É possível pensar que um time desse seria e até merecia ser campeão, né? E aí, enquanto isso, do outro lado, Dorival Júnior, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo no ano passado, foi demitido de forma desrespeitosa dentro de uma filosofia que o Brasil vem vivendo de técnicos do exterior que tem moral, ganha o título mostrando para o Flamengo não só que o clube perdeu, mas que gestão e liderança muitas vezes são mais importantes que o próprio elenco em si. E aí o São Paulo tem esse objetivo, tem um histórico na competição maravilhoso, aquele enredo de campeão que é eliminando os principais rivais. Acrescenta a esse enredo o Lucas, o ídolo que há 11 anos ganhou o último título inédito e volta ao clube por conta própria, depois de passar pela Europa, que até esse ano era o caminho que todo mundo queria ir, para buscar mais um título inédito. Palmeiras e Flamengo nos últimos anos rivalizaram a nível continental. Corinthians sempre traz esperança com uma contratação, uma mudança, o torcedor tá sempre levando o time. O São Paulo vinha positivamente pressionado para retornar ao protagonismo do futebol. E aí, se a gente junta tudo isso dos dois lados, não tem como dar errado. Então a gente consegue racionalizar o emocional nessa final, podendo dizer: óbvio que o São Paulo seria campeão. O futebol se resolve jogando, é claro, mas tem coisas que a gente nem precisa pagar para ver.